show de bola. Acho que vai ser bem legal, né? E meu nome é André Dayer, eu sou advogado, como a Sinara falou. A minha fundação empresarial se confunde muito com a minha participação aqui na CIG. Eu comecei o escritório em 2007, sozinho, e nesse mesmo momento eu fui à CIG para conhecer também os núcleos, e aí por diante ter uma estrutura associativista, como não era administrador de empresas, para fazer com que a gestão empresarial fosse convergida em resultados participando da CIG. E foi isso que aconteceu. O crescimento da minha empresa se dá juntamente com meu crescimento, entre aspas, aí dentro da CIG, fundando o núcleo jurídico da casa na época, com mais tantos outros advogados, e hoje o núcleo jurídico, umas oportunidades, depois ainda presidente do Conselho dos Núcleos, como vice-presidente da CIG, e também agora voltando na pasta de relacionamento com o associado. Tenho uma formação também acadêmica como professor, além do que a Sinara já colocou, no curso hoje de pós-graduação da Católica e da Univille também, além de escrever algumas obras e palestrar na área trabalhista. Vamos falar hoje de um tema muito interessante, é um bate-papo. A gente até vai fazer um curso agora que eu queria lançar para vocês na CIG também, no mês de novembro. Serão 3 dias, eu e mais outros 2 professores, para conversar um pouquinho sobre essa estruturação que a gente quer propor hoje da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes de mais nada, eu quero desmistificar a LGPD, dizer para vocês que ela não é esse bicho de 7 cabeças que tenta aparentar ser, com um nome bonito, com um nome, né, de praxe, mas sim que a gente tenha uma outra condição mais atrativa, no sentido de que a gente tem que colocar esses dados de modo peculiar e prático no dia a dia. Eu e a Sinara, mesmo agora há pouco, né, mais cedo, a gente entrou até numa espécie de um conflito da LGPD aí na hora que a gente estava batendo um papo sobre dados que a CIG propõe quando se inscreve para um curso, quando se inscreve para uma palestra. Isso está totalmente aí averiguado na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque hoje você não pode mais passar um dado para nenhuma outra finalidade a não ser aquela que está sendo proposta, e só vai poder ser passado aquele dado para uma outra finalidade caso você autorize. Essa é uma regra geral aí de início que a gente pode estar colocando da LGPD. Mas antes de mais nada, eu queria dizer para vocês podem ficar bem à vontade, tá, para estar fazendo perguntas, paralisando a fala para tentar colocar aquilo que foi proposto nesse momento, né, e no final, sobrando aí um tempinho atrativo, a gente também abre para todo mundo estar conversando, porque a gente tem que fazer um bate-papo, a gente não pode mostrar aqui, tentar dizer que isso é um monólogo ensinativo, não. Acho que todo mundo, né, aprende com todos. Eu sempre, quando palestro, quando dou uma aula, aprendo muito com quem está na plateia. As perguntas geram conhecimento, as respostas dizem tanto, mas as perguntas, sim, elas movem bastante a gente. Então, a gente pode começar pensando como estruturar a aplicação da LGPD nas empresas. E cada um aqui já pode ter tido um início de trabalho em relação a isso, ou pensando, poxa, por onde eu começo? E quando eu gosto de falar de uma lei nova, eu acredito que seria importante a gente pensar de onde ela veio e por que ela veio, da onde que ela existe. Então, o início dela foi em 2018, né, já com o governo do Michel Temer, a Lei 13.709 de 2018. Houve uma mudança legislativa no ano passado, já daí no novo governo Bolsonaro, na Lei 13.853, certo, 2019. E qual foi essa alteração? Apenas para vigência básica dessa lei, né, que iria vir para agosto deste ano. Então, foi dado um lapso temporal aí mais atrativo para a lei entrar em vigor, certo? E por que veio essa lei? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela já estava muito em outros países.
na Europa, nos Estados Unidos, em países até subdesenvolvidos como o nosso. Então, nós tínhamos várias condições de já estar aplicando. E por que ela é importante? Porque justamente o capital estrangeiro, né, o capital externo, o desenvolvimento de uma empresa que vem de fora, vamos dar o exemplo aqui da nossa região, como BMW, como GM, dentre outras empresas que estão aí no Perini mesmo, a gente tem muitas empresas, né, como a Biller e assim por diante, né, outras que não são nacionais e que começam a ter documentos colocados porque vem esse programa de compliance, né, estrutural de fora do país para cá. E até, inclusive, para daqui para frente ser isso implementado, né, em definitivo, as empresas vão pensar muito, será que eu vou para o Brasil, não vou, não tendo uma lei que comporte autorização de dados? Parece que para nós isso foi uma burocracia gigante, né? E o Brasil se tornou um país cada vez mais burocrático. Mas não, isso apenas faz parte do certame e um regramento que o Brasil também já deveria ter aí no seu cenário. Qual que é o objetivo da LGPD como um todo? O grande objetivo é regulamentar a proteção do uso de dados pessoais, estando eles dentro ou fora da internet, dentro da empresa ou até mesmo um dado fora da empresa. Lembrando que esses dados seriam sempre no território nacional. Pode ser aplicado perante pessoas físicas e jurídicas que realizem tratamento de dados. Isso se deu muito também, pessoal, com a lei anticorrupção, que já vem em 2013. Né? O Brasil se preparando para todo esse programa de compliance. O que é o compliance que você está falando, tanto essa palavra dificilzinha aí americana? É justamente, pessoal, a ideia de que a gente vai ter que ter tudo justificado e tudo documentado da nossa empresa. Então, nada vai ficar mais assim, a bel prazer, no fio do bigode, sem estar à mercê de um julgamento, de uma multa posterior de ser aplicado. E isso vai desde um documento que chega na recepção da empresa, como um próprio currículo, tá? Um currículo que venha a aparecer de um candidato a uma vaga na empresa, até chegando a um RG de alguém que esteja lá dentro, ou até chegando a um contrato empresarial de alguma empresa terceirizada. Então, a gente mexe com dados tanto de pessoas que são CLTs da casa, como terceiros ou de pessoas que nem são vinculadas à nossa empresa como um todo. Né? E o mais importante para vocês terem de início, se vocês não quiserem, eu não aprendi nada desse bate-papo aí até agora, mas eu diria para vocês que uma coisa bem importante para todo mundo gravar e ter em mente é pensar o seguinte, que a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para me amarrar e não passar dado de ninguém para qualquer lugar. Não é este o objetivo da lei. O objetivo da lei é que você tenha um tratamento para estes dados. Claro que vai ser dentro da lei, mas você vai ter que pensar, às vezes, qual é o perfil da minha empresa. Como é que a minha empresa trabalha dados? Será que a minha empresa é muito liberal, no sentido de todo mundo estar já passando dados para fora? Né? Um WhatsApp de alguém, um e-mail de alguém, ou será que a minha empresa ela é mais conservadora e a gente já de cara vamos pegar o exemplo aqui da CID, uma empresa conservadora, uma associação conservadora, já não permite a forma como é feito esta passagem de dados dali adiante, tá? Então, vamos pensar o seguinte, né? Primeiro, como que é o perfil da tua empresa? Qual que é o DNA da tua empresa? Qualquer aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, vai passar por isso, tá? Qual que é o perfil da tua empresa? Sempre os profissionais que forem trabalhar isso dentro da empresa precisam trabalhar estes aspectos tranquilamente. E para quem que eu não aplico a Lei Geral de Proteção de Dados? Antes de eu pensar em quem que eu aplico a lei, vocês vão pensar, é o resto inteiro. Mas para quem que eu não aplico? Você não vai aplicar, às vezes, para fins jornalísticos, vou passar uma notícia, né, sobre a empresa. Claro que um dado de alguém você não pode passar, mas uma notícia de uma fusão, de uma aquisição, uma venda da empresa, isso ainda são notícias públicas. Então, isso automaticamente precisa ser, então, colocado
neste formato. Para fins artísticos, eventualmente para se usar para um teatro, para uma novela, para alguma questão nesse sentido, para uma obra, para um livro, dependendo da situação, não vai ser encarada como alguma passagem. Claro que tu colocar uma informação sigilosa da empresa ali, que tem um contrato nesse sentido, você não vai poder. Mas para uma informação acadêmica, ou fazer um trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa de campo, isso ainda não está atingido. E para casos também de segurança pública, né? Vamos pensar assim, uma parte envolvendo uma investigação criminal, né, como da Lava Jato, agora nesse sentido, então também não seria atingido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro ponto importante que eu queria colocar para vocês quais são os 10 principais aspectos dessa lei que eu queria estar compartilhando, depois até mando material para vocês estarem colocando, mas eu gosto de fazer o trabalho de uma explanação, geralmente assim, no tete a tete, num bate-papo, que eu vejo que é mais produtivo muitas vezes. Ela afeta qualquer atividade econômica, né, que tenha dados pessoais, incluindo os tratamentos da internet, né, de consumidores da empresa, de prestadores de serviço e assim por diante. O consentimento, pessoal, será o principal ponto, que eu mostro uma caneta para vocês. Todo mundo que for lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou liberar um dado, ou você querer passar para adiante, precisa consentir, precisa escrever. Vamos dar um exemplo aqui tranquilo. Você vai pensar assim, recebi um currículo aqui na empresa, a pessoa não foi contratada. Qual que é o destino que eu dou para esse currículo? Será que ele fica armazenado aqui? Será que eu descarto esse currículo? Você vai ter que ter isso aplicado e sabendo como vai proceder. Você descartando, você não precisa de autorização nenhuma daquela pessoa. Você mantendo o currículo ali dentro, você sabe que você vai ter que ter uma autorização daquela pessoa para manutenção desses dados daquela pessoa dentro da empresa. Nem que não seja para finalidade nenhuma, mas você vai colocar que aquele currículo vai ficar armazenado no seu banco de dados de pessoas que eventualmente podem fazer parte do meu quadro de colaboradores. O que mais que a gente pode estar colocando? Os titulares de dados terão amplos direitos, informação, acesso, retificação, cancelamento, oposição, né, portabilidade e outras formas de se fazer. A gente fica pensando assim, poxa, mas aonde que entra todas essas palavras assim, eventualmente até mais difíceis? Vamos pensar aqui que a CIG tem uma série de pessoas que trabalham, evidentemente, na CIG como a Sinara. A Sinara tem o WhatsApp dela, pessoal, tem o WhatsApp dela profissional. A CIG, eventualmente, tem o contato das duas formas. Mas digamos que a Marlete tem um amigo que trabalha numa empresa de telefonia de celular. E aí a Marlete tem os dados da Sinara, os dados de tantos seus colaboradores e manda, então, esses dados para esse amigo fazer uma abordagem de vendas de pacote de internet. Sabe quando a gente recebe um mailing aí de uma empresa de telefonia ou de WhatsApp? Os dados podem vir a ter uma punição aqui por parte da CIG. A CIG eventualmente vai poder ser punida em relação a isso. Aplica-se também a empresas que não possuem estabelecimento no Brasil. Então, assim, eu sou uma empresa virtual, atuo no Brasil, mas não estou no território nacional necessariamente, mas você usa dados de brasileiros, usa dados dessas questões. Então, a lei também aplica-se nesse sentido. Você tem que ter as suas regras bem efetivas, bem determinadas. Para tanto, você realizar a avaliação sempre do impacto dessa proteção de dados e assim por diante. Toda empresa é responsável
por o tratamento de dados que assim se tenha, se possua. E se eu não tiver essa política toda de dados, André, o que acontece para mim nesse sentido? Eu diria para vocês que o principal ponto que pode aparecer é você receber uma multa, né? Uma multa do Poder Executivo, na pessoa, eventualmente aqui do Ministério da Economia, por exemplo, né? Ou de um órgão administrativo fiscalizatório, por exemplo, uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né? E assim por diante. Quando que a minha empresa vai poder ser punida? Ela já é para ser punida agora? Eu diria para vocês que não, porque a cobrança da vigência desta lei já está em vigor, né? Como houve tentativas por medida provisória de postergar isso, mas caiu essa medida provisória, então agora você vai ser eventualmente punido quando colocar lá na frente algum dado que você deixou vazar. E quando que vai se dar essas punições? Quando que começa essa questão? Começa no ano que vem, em agosto do ano que vem, que a empresa pode ser punida. Contudo, eu quero fazer uma ressalva aqui para vocês, muito importante no meu ponto de vista, que seria a forma que o Poder Judiciário está atuando neste sentido. O Poder Judiciário, a partir de agora, está já colocando situações envolvendo os dados de empresa. Eu tenho alguns clientes, né, que já estão fazendo esse trabalho, né? Você tem, então, 10 meses agora para estar colocando essa lei para girar aí dentro da sua empresa, e nós vamos daqui a pouco passar quais são os passos para a gente fazer isso, mas antes eu quero fazer uma ponderação em relação ao Poder Judiciário, como eu estava falando antes. O Poder Judiciário já está começando a lançar formas de julgar, entre aspas, a empresa se ela já tem a implementação da política de proteção de dados ou não. Então, uma imobiliária muito conhecida aqui de Joinville já passou a sofrer com isso num processo judicial onde foi envolvido a questão se a política da empresa já era ou não de proteção de dados, certo? Por uma relação de consumo. Então, se a empresa já está com a política de proteção de dados vigente, a empresa não seria punida. Mas se ela não está, talvez o dano moral ali tivesse ocorrido na passagem ou transmissão de um dado. Então, isso é preocupante, porque em que pese o Poder Executivo só possa dar a multa daqui a um ano, 10 meses agora, o Poder Judiciário já está começando a dar interpretações sobre isso. Então, o que significa? Significa que eu tenho que fazer rodar, pelo menos o meu projeto da Lei Geral de Proteção de Dados. Com quem que eu faço isso? Com o seu departamento jurídico, com o seu departamento contábil, com o seu departamento de tecnologia da informação. Porque a minha empresa não tem muita coisa tecnológica, é pouco aqui dentro. Mas então você vai ter que transformar isso tecnologicamente, para que isso não se torne mais burocrático. Já viram hoje que a gente entra, às vezes, num site de alguma empresa, onde vai fazer uma compra pela internet ou algo parecido com isso, você clica lá que você está autorizando alguma questão, é porque naquele momento você está dando os seus dados ali para que sejam autorizados as passagens da questão. Como é que eu estruturo, André, tudo isso? Né? E acho importante a gente colocar isso agora, porque é justamente o aspecto principal da palestra, que acho que está todo mundo esperando esse aspecto estrutural, e como é que eu procedo daqui por diante. Primeiro, eu queria dizer que é um trabalho extremamente longo, né? E maçante no sentido de que a gente precisa mudar a cultura da empresa. A cultura da empresa é que vai ter que se acostumar com a LGPD. Cada empresa, repito, tem o seu DNA, tem a sua própria história, mas a cultura da empresa precisa ser bem modificada. Então, se desde lá da cúpula principal da empresa, né, digamos em grau hierárquico de importância, por exemplo, o diretor da empresa, o presidente da empresa, até quem faz eventualmente um cargo que não seja de importância na atividade fim da empresa, mas digamos assim, eventualmente uma limpeza ou algo parecido com isso, vai ter que estar diante da proteção de dados, certo?
Qual que é a primeira situação que nós estamos colocando hoje na empresa para vir buscar? Primeiro, a gente está buscando informações preliminares e enviando um questionário para a empresa responder. Em que sentido? Quais são os dados que a empresa possui? O que tudo você tem em contratos, o que tudo você tem dos clientes, o que tudo você tem do fornecedor, o que isso está já digital, o que isso está físico, certo? E recebemos, então, esses levantamentos, certo? Fazemos isso de forma do quê? De uma auditoria, certo? É uma auditoria para você ver tudo que envolve a empresa em relação a dados, seja desde celular, seja desde CPF, e-mail, qualquer coisa que você tenha de dados de alguém. Então, isso, quem for implementar o trabalho na empresa, tem que estar com isso de acesso, certo? Isso precisa estar já diante daquele prestador de serviço. Então, você passa, inclusive ele deve já de antemão, certo? Mandar um contrato para você, né, que você está liberando aqueles dados de todas aquelas pessoas que estão ali passando para você já ter o acesso e poder começar a trabalhar. Isso já é uma forma de você autorizar o dado de alguém, né? Colocar isso já na prática nesse sentido, certo? Depois, é muito importante que o prestador de serviço, permita um golinho de água agora rapidinho, faça um trabalho de conscientização com os gestores, né, para a aplicação desse questionário que nós estamos mandando, porque cada área da empresa, eventualmente, quando ela é pequena, nem tanto. Quando ela for uma empresa um pouco maior, você já tem que ter cada gestor ali funcionando. Mas digamos que seja numa indústria, isso que a gente está falando agora, né? Então, a gente vai pegar ali na crona o Adir ali colocando, né, todo o trabalho em cima para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai ter que ter não só... pode ser, Adir, tranquilo e falar um pouquinho? Não só envolvendo quem é de compras ou quem é da área de recursos humanos ou quem é de compliance ou quem é controlador da empresa ou quem é da área financeira ou quem é líder da fábrica ou quem são os diretores da empresa. Você tem que reunir essas lideranças, porque não dá para você pensar e jogar assim, beleza, RH, faz aí a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E vamos fazer ela trabalhar e vamos fazer ela girar. Não, é importante que todos estejam acompanhando que isso está sendo feito, porque eu repito, a Lei Geral de Proteção de Dados só vai pegar dentro da empresa se todos estiverem alinhados para isso. Isso não é tão simples quanto parece, né? Lá na frente para pensar, isso deixei para o RH fazer e acabou não rodando aqui dentro. Não, é porque se o diretor da empresa não emplacar essa condição, dificilmente a gente vai ter a Lei Geral de Proteção de Dados aqui rodando dentro da empresa. Então, essa conscientização é muito importante e ela não vai ocorrer uma única vez. Você reiteradamente vai ter que ir atrás dos gestores para estar fazendo isso. Segundo ponto, terceiro ponto, melhor dizendo, o diagnóstico dos processos de tratamento. Aí vem a forma da resposta que nós passamos para vocês sobre o diagnóstico de tudo que a gente viu de dados que você tem aí da empresa. Ali que a gente descobre, e com visitas e entrevistas, se a empresa é conservadora ou ela é mais liberal. Quanto mais liberal a empresa for, mais formas de tratamentos de dados ela tem que ter, certo? Porque você deixa os dados muito livres, vão pensar assim, é tranquilo, pega o WhatsApp, tem grupo de WhatsApp, tem e-mail, passa com tranquilidade, a empresa é muito aberta. Se ela for mais fechada, mais conservadora, já no momento de não transmitir dados de alguém, isso automaticamente fica já mais seguro, mais difícil de ser passado adiante. Aí, depois disso, né, de feitas essas auditorias, o quarto passo seria a gente fazer um plano de ação. O que contém esse plano de ação? Como eu, empresa, e eu posso ser uma empresa sozinha, ou posso ser uma empresa com mais pessoas trabalhando comigo, vou querer que os dados sejam tratados. Você não precisa ficar
focando agora em não transmitir os dados ou evitar a transmissão de dados. Não é esse o objetivo da lei, porque isso é praticamente impossível, os dados serão transmitidos de algum modo ou não. Mas você ter uma política de rastreamento para ver da onde é que partiu aquilo. Então, por isso que a tecnologia agora é importante, você vai ter que ter como rastrear como um dado passou adiante. Como aquele e-mail que eu falei, o WhatsApp da Sinara, foi passado pela Marlete, no exemplo hipotético que eu dei, adiante. Né? Então, isso que é muito importante a gente estar fazendo. Se a empresa, dando o exemplo de novo do currículo, faz banco de dados de currículo ou descarta currículos, certo? Se os contratos de terceiros são passados para cada departamento, ou se ele fica armazenado exclusivamente com a equipe de controladoria da empresa, do setor financeiro da empresa. Com quem que fica isso? O importante é você saber com quem está ou o alcance daquele contrato, para quem tudo que ele passou. Porque fica fácil daí para você fazer o quê? Você acabar protegendo a transmissão daquele dado. Vai ficar muito difícil se você deixou aquilo passar pelas mãos de várias pessoas e não tomou conhecimento, né, que aquilo poderia estar eventualmente sendo ali passado adiante. Né? Depois, né, disso, vou dizer como que o dado é passado, como o dado não é passado. Aí a gente monta um outro aspecto importante, tá? Que seria o quê? Um comitê, né? Um comitê de indicação para fazer o tratamento dos dados. Sabe quando a gente tem um comitê de ética, sabe quando a gente tem um comitê envolvendo outras situações, outros momentos que a gente trabalha? Então, a gente monta um comitê com 3, 4 pessoas que vão fazer todo esse trabalho de trabalhar a proteção dos dados. E dentre essas pessoas desse comitê, você escolhe um que é o pai da criança, que é o DPO. Né? E esse DPO vai ser, então, a pessoa que vai fazer, então, o monitoramento geral daquele comitê. Mas lembrando, toda a estrutura da empresa precisa estar sendo trabalhada com isso. Né? E aí a gente faz um programa de apresentação dessa proteção de dados. Como que daqui para frente os dados vão ser, então, tratados aqui dentro desse aspecto como um todo. Passada esta etapa, pessoal, pensar, encerrou, posso implementar tudo aqui dentro da empresa? Não, aí a gente tem o 7º passo, muito importante, que é o treinamento, a capacitação. Quem que fica capacitado? Só o comitê? Você vai trabalhar muito mais com o comitê, muito mais fazer o trabalho com o comitê. Mas todos da empresa terão que ser capacitados no sentido de pelo menos ter uma palestra sabendo que existe regramento de proteção de dados. Colhe a assinatura de quem faz o treinamento, faz filmagens do treinamento com autorização, logicamente que é para essa finalidade, né? Para você depois se proteger que você está tratando ou tendo pelo menos uma política de proteção desses dados. E por último, pessoal, e não menos importante, você a partir dali tem que ter o quê? Um monitoramento. Você não pode deixar esse assunto largado dentro da empresa. A partir dali, o comitê vai ter que ter reuniões periódicas para estar fazendo. Os prestadores de serviço em cima da Lei Geral de Proteção de Dados terão que ir atrás, verificar o que a gente pode estar ali trabalhando nesse sentido e assim por diante. Quanto tempo dura essa implementação toda, André, aí que você está falando na empresa? O mínimo, pessoal, que a gente está levando para implementar, e é por isso que eu quero deixar claro para vocês a importância de estar colocando a Lei Geral de Proteção de Dados aí dentro, de cada companhia. Está levando no mínimo 6 meses, né? No máximo 12. A gente tem uma média básica aí de 8 a 10 meses para estar implementando um trabalho dentro de uma empresa, porque depende muito
da velocidade de como as coisas vão acontecer dentro da empresa. É uma mudança cultural, como eu falei anteriormente. Então, ela não é uma situação que entra para muitas pessoas com tranquilidade, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças? Não, não é. O mais importante, o mais desafiador é ter a ideia da gente conter a ansiedade da mudança cultural ali dentro. Esse é o principal ponto. Para uma conclusão inicial, para eu poder passar a palavra para vocês, para a gente continuar esse bate-papo aqui. Precisa haver uma forma concreta de tratamento de dados. Então, cada empresa vai definir a sua forma de tratar os dados, conforme o seu DNA, conforme é o seu estilo de trabalho. Mudança cultural vai ter que ter? Sim, vai ter que ter, porque você precisa colocar isso dentro da empresa. Você sempre vai ter que pensar na LGPD. Não adianta o diretor da empresa dizer, libera, pode passar o documento e está lá dentro o financeiro, o RH, o comitê dizendo, não, pessoal, vamos cuidar com isso. Poxa, tem agora a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não é porque o diretor está falando que aquilo daqui a pouco vai prevalecer, porque a multa, a punição pode vir em virtude dessa atitude, né, nesse ponto ali dentro. Ou vice-versa também, por parceria. Lembrando que isso, quando se for evitar de passar um dado à frente, não é algo pessoal, né, que você está deixando de evitar, e sim que é algo que lá na frente isso pode eventualmente estar sendo questionado. Os documentos precisam ser atualizados? Sim, sempre atualizar os documentos. Mudou o endereço da empresa, mudou o contato da empresa, sempre atualizem esses pontos e monitorem a forma de chegada, de tratamento de um determinado contrato ou algo parecido com isso. Tá? Ter sempre em mente que a minha empresa constantemente vai precisar de uma assessoria jurídica, de uma assessoria contábil e de uma assessoria de tecnologia da informação. Esse trabalho é um trabalho que só sai com a tecnologia da informação, sempre em conjunto com vocês. Queria agradecer inicialmente, deixar a palavrinha aberta, tem algumas situações ali que foram escritas, queria verificar aqui com vocês. O Celso pergunta, né, questão do compartilhamento aqui da tela, né, que eu estaria agindo com a impressão de como vocês estão vendo alguma coisa. Não, a apresentação justamente é sempre que eu gosto de fazer de bate-papo, né, não faço o compartilhamento assim de tela, mas eu vou enviar um material para vocês depois, um resumo sempre da palestra nesse sentido. Mas deixo a palavra para vocês e que ficarem perguntando para mim qualquer situação agora, não sei se o próprio Celso, a Dir, a própria Sinara, outras pessoas da gestão compartilhada gostariam de estar aí conversando aí conosco um pouquinho. Deixo a palavra aberta para você. O Adriano pergunta aqui, minha dúvida seria sobre a utilização de câmeras de monitoramento nas empresas. Qual o cuidado em relação ao LGPD? Então, o cuidado das câmeras ele já deveria sempre estar existindo, no sentido de a gente avisar sempre quando a pessoa está sendo filmada. Então, você coloca no teu regulamento interno da empresa, coloca nos contratos de trabalho que a pessoa está sendo filmada. Para uma situação mais específica, né, você acaba colocando que aquela pessoa autoriza, né, publicamente que esteja passando os dados. Isso pode se dar eletronicamente, quando a pessoa entrar na empresa, fazer um cadastro, né, internamente na recepção. Tem muitas companhias que já têm isso hoje e ali você já coloca automaticamente isso. Modelo específico, eu acredito que você vai ter que ter para cada situação uma autorização. A tua pergunta é ótima, Ricardo, porque coloca assim, ó, posso colocar agora que a pessoa autoriza imagens ou dados ou qualquer situação? Não. A pessoa agora vai ter que fazer o quê? Para cada situação vai ter que dar aquela determinada autorização. Então, seja um papel físico ou um eletrônico, vai ser para essa situação ali colocada. Tá? Não sei se eu consegui te ajudar, Ricardo, aí na resposta que passei agora. Dados, o Celso pergunta, em ambiente estruturado, banco de dados, por exemplo, é mais fácil controlar,
Mas como controlar as informações que circulam por e-mail, chat ou até mesmo envio de arquivos com Word ou Excel? Como rastrear estes meios de comunicação dos funcionários? Então, para isso é importante a tua tecnologia da informação estar extremamente apurada, né? Ela vai ter que ser algo que consiga rastrear, porque, vou te dar um exemplo aqui do que você colocou. Digamos que passe um e-mail, né, alguma pornografia dentro da empresa, uma questão de improbidade. Aí é passado adiante um vídeo, né, pornográfico de um e-mail para outro ou de um WhatsApp para outro, eventualmente corporativo nessa questão. E isso envolvia uma pessoa conhecida ou qualquer coisa nesse sentido ali do meio, e isso vazou. Se essa informação não for parada antes, né, quem vai responder isso, ou não for pego quem foi o responsável, quem é punido é a empresa, né, nessa questão. Então, por isso que você tem que ter uma sistemática de apurar como aquele dado vazou adiante, na política toda tua de vinculação de dados. Ou numa questão mais simples, vou passar o WhatsApp de fulano, de Beltrano, ali adiante por e-mail. Você vai ter que descobrir como vazou, porque algum pai da criança você vai ter que ter, alguém é responsável por aquilo. Por isso que aquela auditoria inicial é importante, tá? Na tua empresa, para você descobrir que dados todos você possui. Não vai dar para a gente imaginar só que a LGPD, a gente vai colocar um clique ali na tela e vai começar a tentar punir ou ver de algum modo que o dado não foi passado adiante. Não, a gente vai ter que ter toda uma estruturação dela para estar se implementando. Tá? Acredito, o Ricardo coloca, quanto aos dados já existentes na empresa, qual o procedimento a ser adotado? Depende muito da forma que a tua empresa quer atuar. Né? Eu tenho uma forma hoje de dados que é muito livre, né? Alguém pergunta o celular de alguém internamente aqui dentro da empresa e eu passo. Agora não, agora você pode até passar esse dado, mas aquela pessoa que é dona daquele dado vai ter que te dar uma autorização específica para aquilo, certo? Senão aquele dado não pode mais ser passado adiante, certo? Então, o teu procedimento pode ser liberal, só que vai ter que ter autorização para isso. O Adriano coloca que a preocupação dele é com a revogação do consenso, quando o funcionário solicita a eliminação dos dados. Obviamente, muitos dados não têm como ser eliminados por serem históricos e dados sensíveis para a empresa. Aí que está essa questão. Mas os dados de contrato de trabalho, por exemplo, dele, né, que está sendo pedido, por exemplo, dessa questão, é um dado de contrato de trabalho que você, como empresa, fez parte. Né? Então, não é um dado que é dele, especificamente dele nesse ponto. Então, você pode, inclusive, ter na tua política que esses dados são mantidos porque estão em nome da empresa e a empresa responde para fins de aposentadoria futura, para uma ação trabalhista futura, qualquer situação nesse sentido. Mas um dado particular dele, por exemplo, eu vou manter no meu banco de dados aqui o celular dele, vou manter no meu banco de dados o e-mail dele, nesse sentido. Né? Por quê? Que é importante você ter essa política definida, porque daí você sabe que você vai guardar aquele dado. Né? Você vai ter aquilo pré-definido com você, mas isso não significa que você vai poder passá-lo adiante. Tá? É isso que é mais importante do que a pessoa deixar ou não deixar de manter, é que você tenha na tua política para você descobrir da onde que veio o furo daquele dado eventualmente ter sido passado adiante. Esse que é o grande viés, né, da questão, não tanto a manutenção. Obviamente, entendo então que o cuidado da empresa seria com a guarda dos dados. Isso aí, exatamente, a guarda. Você não está proibido de passar ou não passar um dado adiante, não é necessariamente isso. Isso é só se você quiser criar um terrorismo dentro da empresa, eu não recomendo. E aí, por isso que é importante a gente bater esse papo, para desmistificar esse mito da lei. A tua política que é mais importante, é tu saber o pai da criança, né? Aonde que isso foi adiante e aonde que isso não foi. Aí que você vai ter sucesso ou não na implementação da lei. Lembrando que cada passo é duro, né? Obrigado, Adriano, aí pelo elogio.
e a gente indo adiante na forma de tratamento ali dessas questões. Perguntas, pessoal? Amigo Cleiton, bom dia, tua câmera está aberta. Quanto tempo, Cleiton? Desculpa, Cleiton, meu amigo advogado. André, bom dia. Da velha guarda do núcleo jurídico, o Cleiton. Exato. Parabéns pela palestra, André, parabéns. Realmente eu confesso Obrigado, que a primeira vez que eu estou parando para ver o tema, eu tenho escutado muito, né? Mas eu não parei para ouvir. A primeira hora, momento que eu estou parando para estudar é agora com a tua palestra. E realmente eu achei bem pertinente as tuas colocações e eu vou me esforçar, vou cair mais em cima do tema, porque é bem interessante as consequências da falta de atenção, pode ser bem grave, né? E para a gente que atua aí com empresa, é importante estar bem inteirado dessas mudanças legislativas, né? Com certeza, Clayton, né? E bom que veio um microfone aí, legal, não só as palavras escritas, mas o microfone. Eu gosto da interação, assim, da gente fazer bate-papo. E é bem legal isso e é maçante, é burocrática a implementação, né? Ela não é simples de ser feita. Por isso que às vezes a gente pensa uma questão simples ser colocada, não, precisa toda uma estrutura por trás. Antes que chegue agosto do ano que vem, né, que é o momento de que o governo está livre para poder arrecadar, né, e ele vai vir em cima com isso, porque vocês podem observar, ele não mudou mais o momento da lei ser colocada adiante. O Congresso não quis, né? Então agora a lei está em vigor desde o final de agosto, e estando em vigor, e início de agosto do ano que vem começam as eventuais punições. Então você ter um programa de implementação importante. Lembra o pessoal da NR12, quanto tempo que demorou para eventualmente a empresa estar em andamento com ela? Então é importante você pelo menos ter o teu projeto pronto e as fases da tua implementação, para se vier alguém dizer, eu quero ver como é que está aí a implementação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, você tem como justificar que está em andamento todas essas questões. André, perguntas? Oi, Sinara. Gostaria de aproveitar o momento e reforçar, né, para quem está aqui nos assistindo, da importância da LGPD, né? A gente trouxe o André aqui hoje para compartilhar o conhecimento dele, né? Um pouco do conhecimento que ele tem, né? O André tem um know-how muito grande aí de conhecimento, justamente para que a gente pudesse ter mesmo esse bate-papo, né? A LGPD é um tema novo, entre aspas, a gente pode dizer assim, né? Algumas empresas ficaram com receio realmente de avançar, de entender se realmente ia ou não entrar em vigor, né? A gente teve algumas mudanças, mas essa é a intenção de gestão compartilhada, tá, pessoal? Então, trazer para vocês profissionais com experiência que possam orientar vocês, compartilhar boas práticas, para que vocês realmente consigam implementar soluções nas empresas de vocês. Eu acho, André, que aqui não tem mais perguntas, né? No chat, o pessoal tinha colocado aquelas perguntas. Eu vou colocar aqui para vocês agora no chat, pessoal, o link do curso de LGPD que vai ser promovido pelo André Daer, tá? Então, no mês, de novembro, nos dias 11, não, do dia 10 ao dia 12 de novembro, tá? 10 a 12 de novembro, o André vai estar promovendo um curso sobre LGPD. Então, quem tiver interesse pode acessar o site aí da CIG, tá? E nós estamos com as inscrições por lá. Como mencionado para vocês antes, esse mês agora de outubro a gente vai falar sobre LGPD e na semana que vem a gestão compartilhada vai trazer uma outra profissional que vai falar sobre LGPD na prática. Então, quem se inscreveu hoje pode se inscrever também na palestra da semana que vem. E até é interessante vocês participarem, porque vocês vão conseguir pegar um pouco mais de conteúdo teórico para até quem tiver interesse fazer o curso ali de LGPD do André, né? E conseguir já assimilar melhor um pouco essa estruturação, a implementação. André, eu vou passar a palavra para você, para que você possa também fazer as suas considerações, a conclusão também, e depois eu me despeço aqui do pessoal. Legal, Sinara. Obrigado aí pelas menções. Queria agradecer a CIG mais uma vez, no sentido de que
busca esse know-how para o associado, com a gestão compartilhada, no melhoramento das suas empresas, isso é muito legal, parabéns pelo teu trabalho também, e que a gente coloque, pessoal, a LGPD nos seguintes aspectos que eu queria deixar para você de resumo. Primeiro, faça uma auditoria interna dos dados com empresas específicas que saibam fazer esse trabalho. Segundo, tenha uma tecnologia da informação muito bem apurada para poder estar te auxiliando, alguém que já está se preparando ou está preparada para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois dos levantamentos dos dados, conscientizem todos na empresa da importância de ter essa política. Criem a sua política de acordo com a finalidade da empresa, passar ou não passar o dado adiante, que dado passar e que dado não passar, ter os contratos para isso, ter as autorizações eletrônicas, físicas, para esse sentido. Depois, monta o teu comitê interno, escolha o teu DPO, faça treinamento de capacitação, monitore esses pontos, que a chance de você ter um sucesso é muito grande. Alguma empresa para indicar para fazer essa auditoria? Olha, Gabriel, eu até coloco a minha empresa à disposição, meu escritório, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha com o escritório da tecnologia da informação, né, que está trabalhando, porque acaba não tendo uma abrangência, cada um na sua área, digamos assim, então a gente não é da tecnologia da informação, a tecnologia da informação precisa estar muito alinhada com isso. Tanto é que no curso que eu vou lecionar nos dias 10, 11 e 12 de novembro, eu dou um módulo apenas. Depois, há outros 2 profissionais, sendo um também para uma auditoria contratual e outro para tecnologia da informação, para justamente comportar. O curso tem 12 horas, né? Então, você vê a questão do braço que a gente precisa ter para implementar a LGPD dentro da empresa. Então, eu queria agradecer, eu queria deixar meus contatos aqui para vocês, vou até escrever aqui no meu WhatsApp pessoal. Está liberado o dado, assinado aqui pela CIG. E obrigado, Adriano. Vou também passar o meu e-mail aqui para vocês. E também, quando a pessoa própria, pessoal, assina embaixo que está passando o dado, aí de vez que não tem problema, né? O problema é outro passar o dado daquela pessoa, né? E aí? Está aí na questão. Muito obrigado a todos. Semana que vem até eu vou querer também assistir, porque é bacana que a gente trabalhe em várias frentes para poder estar assistindo as palestras, né, os cursos sobre LGBT, porque, repito, é um assunto novo, um assunto que está em construção. Então, quem vier dizendo é assim, é assado, e é um regulamento assim geral, rigoroso, pode contar que aí tem alguma coisa de estranho, porque não é desta forma que a lei foi feita e também não já que muita gente está fazendo miséria com dados e não passando o dado adiante. Então, é nesse sentido aí, tá bom? Ó, forte abraço a vocês, queria convidá-los para a gente bater uma foto agora, que todos pudessem ligar as câmeras, se assim quisessem, né? Quem não quiser, fica bem à vontade, para a gente poder aqui finalizar a questão. Deixa eu ver aqui como é que eu... Tirando aqui. A Sinara também vai bater uma foto, imagino, né, Sinara? Boa. Legal, galera. Sorriso. Aí, turma. Aqui também. Que bom, depois, André, eventualmente, com a autorização de cada um, compartilha, né? Opa! Em nome do Gestão Compartilhada, André, nós agradecemos o aceite, né, ao nosso convite, por nessa manhã você ter compartilhado do seu conhecimento. O pessoal está botando bastante elogio aqui no chat, tá? Excelente apresentação, muito obrigada pelo compartilhamento de conhecimento, ótimo conteúdo, André, parabéns. Todo mundo está muito satisfeito, André. Agradeço de coração aí por você ter estado conosco nessa manhã. E a todos vocês que dedicaram também o tempo de vocês para estarem aqui conosco, né? Compartilhando o tempo de vocês
com um pouco do conteúdo do André. O nosso muito obrigada. Acompanhe as informações do Gestão Compartilhada pelo site da CIGE e pelo Instagram da CIGE. Semana que vem tem mais Gestão Compartilhada, pessoal. Muito obrigada a todos. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado mais uma vez.